aula de balé foi suficiente para despertar uma vocação. A década era de 30 e a cidade Porto Alegre, onde duas irmãs assistiram a um ensaio de balé. Uma delas se apaixonou de maneira tão intensa pelos movimentos harmoniosos do corpo que fez da dança sua trajetória de vida. Nascia ali a bailarina e professora de dança Lenira Borges. Em sua caminhada profissional, a cidade de Vitória iria servir de palco para o coroamento de sua carreira. Pioneira do balé no Espírito Santo, ela fundou na capital capixaba a Academia Lenira Borges Ballet Studio. Ao misturar a tradição da Royal Academy of Dance de Londres com a experimentação, a bailarina, que subiu ao palco apenas uma vez, movimentou o ambiente cultural e ajudou a quebrar paradigmas por onde passou. Lenira nasceu em Porto Alegre no dia 1º de maio de 1923. Foi lá que ela deu os primeiros passos na dança. Nós morávamos em Porto Alegre e um dia saímos e eu passei por um clube lá que tinha aula de balé. Entrei, olhei, gostei, eu e minha irmã. Aí chegamos em casa e pedimos para o meu pai. Mas como naquele tempo era muito tabu, negócio de palco, porque balé era só para palco. Não existiam essas apresentações que existem hoje. Era só no palco e só quem dançava não eram moças de família. Então eu passei que pedi para o meu pai para estudar e tudo. Ele foi lá, assistiu uma aula e disse, bom, a aula não tem nada demais, vocês podem fazer, agora não pensem em ir para um palco, porque eu não vou deixar. E foi assim que eu comecei o balé. Depois morei muitos anos em Santa Catarina, que meu pai foi governador lá. De lá nós viemos para o Curitiba. E em Curitiba nós não dávamos aula de balé ainda, aí a senhora do governador nos convidou para fazer um festival em benefício, que ela queria renda para as crianças pobres que nasciam lá na maternidade. E nós fizemos o festival, ensaiamos as meninas e tudo. Depois do festival ninguém mais queria parar de dançar. E aí eu e minha irmã nos tornamos professoras de balé. Foi assim que eu comecei a ser professora de balé. Que antes eu fazia balé por prazer, porque gostava. Depois de viver a infância e adolescência no sul do Brasil, Lenira se mudou para o estado do Rio de Janeiro, onde estudou com grandes mestres. Na região serrana do Rio, na cidade de Petrópolis, firmou-se como professora ao abrir nos anos 50 o curso de dança clássica. Ela também organizou o Festival Petropolitano. No início dos anos 60, uma viagem à Vitória acabou trazendo Lenira e o balé para a cidade. Eu cheguei em Vitória para trazer a Rosana, que era neném, para o meu pai e a minha mãe conhecerem, que moravam aqui. E naquela ocasião que eu vim, o Pascoal Carlos Magno, que era muito meu amigo, estava aqui numa homenagem que tinha sido feita a ele. E me convidou, soube que eu estava aqui, me convidou, fui eu e meu marido. E nesse convite tinha uma menina dançando, uma coisa arranjada. Aí disse ele assim, olha Lenira, a menina tem talento, por que você não vem dar aula aqui? Digo, a Pascoal entrou no Rio. Ele, vem dar uma aula aqui não tem aula. Digo, não, vou pensar. Aí passou um tempo e eu acabei vindo assim, todo final de semana eu vinha, antes de me mudar de vida. Sábado eu vinha, dava uma aula, começou a aumentar o número de alunas e uma aluna que fazia aula comigo, de Dona Lenira, que atrás tem um parque que tem um salão. E nós fomos lá conversar com a diretora, ela me cedeu aquele salão. E eu comecei a dar aula, então faz 55 anos que eu estou dando aula ali. Além do balé clássico, os capixabas conheceram vários estilos de dança graças ao pioneirismo de Lenira. Jazz, Sapateado, depois trouxe um professor americano de dança moderna. Eu usava todos os estilos nos meus festivais. Não, e as meninas faziam, porque a base de tudo isso é o clássico.
Elas sabendo um bom clássico, elas dançam qualquer tipo que querem. Como a cabeça dela muito aberta, ela tinha professor de afro, de jazz, contemporâneo, então ela nunca foi só no clássico. Então tudo isso ela trouxe para as pessoas terem conhecimento. Então hoje em dia, quem gosta de afro, tem meninas que eu conheço que seguiram afro, que teve o contato aqui. Então ela procurava professores para vir passar o fim de semana dando aula para gente. Fora os coreógrafos, que ela trazia os melhores coreógrafos para montar a coreografia. Além da aula, montava a coreografia para gente. Eram coreografias realmente modernas, diferentes, à frente do tempo. Não só a profissão de coreógrafa, mas também alguns comportamentos de Lenira só se tornariam comuns bem mais tarde. Quando mamãe me teve, ela tinha 38 anos. Já é uma coisa totalmente fora da época dela. E ela, assim, sempre uma cabeça, não sei se é por estar sempre envolvida em arte a vida inteira, a cabeça muito à frente. Então ela trabalhava direto e geralmente na idade em que ela estava trabalhando, as pessoas estavam se aposentando na época. E as mães das minhas amigas eram todas donas de casa. Não tinha esse hábito de mulher trabalhar fora. A paixão pela dança ultrapassou gerações e influenciou a escolha profissional tanto da filha Rosana quanto da neta Mariana. Já me perguntaram, Mariana, mas você não pensou em fazer faculdade de outra coisa? É um momento que eu paro e falo assim, eu nem pensei nisso, sabe, em fazer outra coisa que não fosse relacionado ao balé. E eu tô tão bem aqui, tô tão assim, vendo que tá sendo um trabalho bem feito, minhas alunas estão satisfeitas, minha mãe, minha avó estão satisfeitas, então eu não vejo a necessidade nem de pensar em tentar fazer outra coisa. Eu acho que ela tá babando. Eu acho que ela baba, principalmente com a neta. A filha nem tanto, que agora já ficou em segundo plano, mas a neta, ela acha o máximo. No Brasil mesmo são poucas 3 gerações. Tanto que nos 50 anos, que quando foi as 3 gerações, que a gente é filiada à Royal Academia de Londres, né? Eles botaram a gente até fizeram uma reportagem com a gente, num livro deles. Porque é muito difícil 3 gerações no ramo de balé. Lenira foi responsável pela formação de várias gerações de bailarinos. Nas conversas com ex-alunos, uma lembrança é comum: a maneira firme de cobrar postura corporal. A gente adolescente é muito descomportado, né? Ela era firme com a gente, não é que ela fosse brava, ela não era uma pessoa ruim, ela era firme. Porque ela falava o nome da gente, Mila, postura. Aí você já prendia tudo. Popô pra dentro, barriga pra dentro. Isso até hoje, 57 anos, barriga pra dentro, o tempo todo. É isso que faz a gente, a recordação que a gente traz, de uma postura da gente bem, né, de ficar bem. E a senhora era muito brava como professora? Era, minha filha. Eu sempre, dentro da sala, fora da sala, eu era amiga das minhas alunas. Dentro da sala não era fácil. Eu sei que eu era brava. Mas eu acho que a gente não consegue disciplina, porque balé precisa de muita disciplina. Porque o balé é mal feito entorta. Então você não pode dar uma aula boazinha. Você tem que dar uma aula com autoridade, para que a aluna sinta a responsabilidade. Ninguém conhece Dona Lenira, todo mundo acha uma coisa e ela é outra, entendeu? Se você conhecer mesmo, não tem essa pessoa super rígida, super severa, não. Isso tudo, ela foi pela profissão, mas ela é uma pessoa super doce, todo mundo que conhece mesmo é apaixonado por ela. O público pôde ver Lenira no palco apenas uma vez. O talento da professora e coreógrafa foi limitado pelo preconceito. Tinha aquele preconceito de que mulheres que subiam ao palco eram mulheres da vida, né? Eram prostitutas e tudo mais. Então o pai dela falou, tudo bem, você pode fazer aulas de balé, mas você nunca vai poder se apresentar. Tenho certeza que frustrou muito ela, que ela ficou muito triste, ficou muito mal, porque primeiro que é o sonho de toda bailarina, subir num palco, poder se apresentar para uma plateia, receber os aplausos. E ela
fala isso com lágrimas nos olhos, toda vez que ela conta essa história. Então eu vejo que foi algo que marcou ela. Uma ocasião em Petrópolis, eu montei o Bolero de Ravel. E a minha aluna, que era solista, perdeu a mãe no dia do espetáculo. Então ela chegou para mim e disse: eu não vou poder dançar. Não dá, eu não tenho cabeça para dançar. Eu digo: tá bom, então fica quietinha, que eu vou ver se eu boto outra no teu lugar. Mas não tinha ninguém, era o dia do espetáculo, não tinha ninguém que soubesse a coreografia. Aí eu não tive outro resultado, senão vestir as roupas da menina e dançar no lugar dela. Mas aí as mães não estavam sabendo. Elas só descobriram no meio para o fim do número. Porque eu nem imaginavam que eu estivesse no palco. E foi aí a primeira vez que eu subi num palco para dançar. Atuar apenas fora do palco não impedia Lenira de organizar espetáculos nas várias cidades por onde passou. Em Vitória, as apresentações no Teatro Carlos Gomes faziam parte das festas de fim de ano. Eu fazia todo final de ano uma apresentação. Nesse teatro mesmo, que não tinha nada, aí a gente limpava, arrumava a cadeira que não estava em pé. Eu apresentei durante, acho que quase 6 anos. Depois veio a inauguração, aí o balé fez a inauguração da reforma do teatro, com coreografia do Lau Ascar. Trouxemos 6 bailarinos do teatro para as mães verem o profissional. E foi um sucesso, graças a Deus. Eu acho que a aluna que se dedica, que gosta da segurança, da estabilidade, da responsabilidade, forma o caráter da menina, nesse sentido, da postura. Ela se apresenta em qualquer lugar, todo mundo sabe que ela estuda balé, porque ela jamais vai se apresentar curvada, que ela não se sente bem, porque ela se torna mais autônoma. A dança nos leva a conhecer todo tipo de cultura, né? Que é além da música, a consciência corporal, né? Você conhece seu corpo, você valoriza os seus movimentos, você dá importância ao que você, né, apresenta. E a amizade. Aos 93 anos e após tantos anos de dedicação, Lenira se sente muito reconhecida. Acho que é até demais. Eu acho que fico muito... Ai, dona Nessa, a senhora é maravilhosa, isso aqui não é nada. Era uma coisa normal, só que era muito exigente. Minha super-heroína. Por ela ter sido guerreira, ter conquistado tudo que conquistou, numa época que era difícil uma mulher ter essa postura, né, de lutar por tudo que quis. E ela sempre foi minha professora, então tudo que eu sei, tudo, foi ela que me ensinou, foi ela que me ensinou tudo. Assim, fui aluna, fui professora, tudo. Porque ela teve tudo na mão para desistir, todos os problemas inimagináveis ela teve que superar, e ela superou. Então, essa dedicação e essa persistência dela, assim, eu fico muito orgulhosa de ser neta de quem eu sou. O que ela trouxe para a cultura capixaba. Esse teatro não era conhecido. Se não fosse os espetáculos de fim... A maioria das famílias não conhecia o Teatro Carlos Gomes, porque não tinham espetáculos. Com os espetáculos de balé, a gente obrigava nossos tios, primos, todos a frequentarem o teatro e conhecer a cultura capixaba. Eu só tenho que agradecer muito a todos os amigos que eu conquistei, a toda minha filha e minha neta, que seguiram a minha carreira. Enfim, eu acho que eu fui feliz, muito feliz.